Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E nessa semana nós começamos então conhecendo um pouquinho dos bastidores da história do rei Salomão. O Adorescente está aqui para isso, para a gente bater um papo a respeito do aprendizado prático, não é, que Deus deixa para a vida da gente. E eu sou fã número um, não é, dos Provérbios de Salomão. É claro que o livro de Provérbios não foi só Salomão que escreveu, tem o Agur, tem o rei Lemuel, que fala dos conselhos ali da mãe dele, tem outros autores, mas a primazia, né, a maioria, na verdade, é de Salomão. E Deus instrui, ele dá dicas, orientações, porque o Deus de Salomão é o meu e o seu Deus. Vamos ouvir o que ele tem para ensinar para a gente. E aí a gente já começa no capítulo 5 de 1 Reis, é a leitura dessa semana, e também o capítulo 10, são esses dois capítulos, tá bom? Vamos lá então. O livro Ungidos é o capítulo 1. Eu vou passar o link para gente lá no finalzinho, na sexta-feira, para acompanharmos. E não se esqueça de dar um pulinho no YouTube já para dar um joinha e compartilhar os aprendizados excelentes, maravilhosos que teremos durante essa semana. E olha, eu começo lembrando aqui o que está escrito no capítulo 3, os versos iniciais. Salomão assume o trono. Davi morreu, né, ali no finalzinho da vida, depois de algumas controvérsias dentro de casa. Então, Salomão assume o trono, assume o reino. E ele era ainda menino, ele mesmo fala, eu ainda sou como criança, eu sou pequeno, eu não tenho condições, né, de assumir muita coisa. Bom, isso é o diálogo dele com Deus, na sua fala ele diz isso, mas a verdade é que ele foi seguindo os caminhos do pai, logo no começo da sua história. Ele foi lá adorar a Deus, assim como Davi fazia. Diz aqui nos versos iniciais do capítulo 3 que Salomão amava a Deus e vivia segundo as suas leis que tinham sido dadas por Davi, o seu pai, e fazia os sacrifícios e as oferendas, né, o culto, em lugares altos, porque ainda não tinha um templo. Então era o lugar onde eles sacrificavam a Deus e agradeciam o seu cuidado, as suas bênçãos. Ele era um rapazinho devoto a Deus, não é? Ele era ali seguindo os passos do pai. E olha só, o bom exemplo deixado pelo pai faz com que Deus chegue até Salomão através de sonhos, como diz aqui o capítulo 3, e faz uma pergunta para ele: o que você quer pedir? Você quer pedir alguma coisa para mim? Olha só, imagine Deus agora nesse início de 2020, chegando para você e para mim, falando: o que você quer nesse ano que está no comecinho, o que você deseja nesse ano? Pensou aí o que você pediria para Deus? De repente um carro, né? Uma casa, que arrumasse a situação financeira, organizasse algum relacionamento familiar que está feio, está conturbado, ou cuidasse do seu coração, de repente está machucado. Alguma coisa que você gostaria de pedir. Pense, Deus fez essa oferta especial para Salomão. E veja só, Salomão, ele começa relembrando aqui no verso 6, respondendo para Deus o seguinte: ó, o Senhor mostrou muito amor para o meu pai, e ele destacou o ponto positivo e não negativo de Davi, né, que nós conhecemos na história de Davi. Ele falou assim: olha, meu pai viveu de forma reta, de forma honesta diante do Senhor, tendo um grande coração. Olha que bonito, ele já começa trazendo, né, o que há de bom no ser humano diante de Deus. Não começou trazendo assim: tá vendo, ele pecou e tal, não me deixa pecar igual. Não, ele trouxe o lado positivo, interessante, nesse início de fala de Salomão com Deus. E depois ele chega e fala: agora eu não sei como liderar. E aqui a gente termina o adolescente de hoje falando sobre essa frase de Salomão: eu não sei como liderar. É importante que nós reconheçamos que temos um problema, né? Em primeiro lugar, inclusive a orientação de algumas instituições que tratam, que cuidam de alcoólatras, por exemplo, que a pessoa reconheça que ela é uma pessoa alcoólatra. Se ela não reconhecer que tem um problema, ela não pode ser curada. Já pensou?
E veja, né, que o álcool destrói tudo. Começa com o sistema autônomo, coração, a respiração, a digestão. Depois afeta a coordenação motora e a percepção da pessoa, que envolve a visão e a fala. Depois as mais altas funções da mente, que é a inteligência, a razão, inclusive as convicções morais e religiosas, viu, gente? Isso daqui eu estou lendo para você numa pesquisa feita na Universidade de Loma Linda em relação ao álcool. Em relação ao açúcar também, vai destruindo o ser humano. Cuidado! Por exemplo, cada glóbulo branco tem a capacidade de destruir no nosso corpo 14 bactérias. Aí quando você toma um sorvete cremoso, que tem 24 colheres de açúcar, é a média, cai essa capacidade do glóbulo branco de destruir 14 bactérias para uma. Ele só destrói uma, ficam 13 no nosso organismo. Já pensou? Bactérias, lembrando que não as bactérias positivas, porque tem as boas bactérias no organismo. O glóbulo branco tem a capacidade de destruir as bactérias nocivas, aquelas danosas, e reduz essa capacidade de 14 para uma bactéria só. Quer dizer, fica infestado o nosso corpo, né? Com as bactérias que são péssimas para a vida da gente. E vai acabando a gente, vai degenerando o corpo. E a gente fica assim, ai, o que está acontecendo? Eu estou sem força, eu estou sem ânimo, estou sem coragem, né? Estou sem um monte de coisa positiva que Deus quer dar. Mas aí a gente precisa reconhecer que tem um problema, que tem uma dificuldade. Isso é o primeiro passo para a gente pensar no adolescente de hoje, que Deus nos ajude a reconhecer como Salomão. Primeira coisa, eu não sei como liderar. Esse era o problema dele. Qual é o seu e qual é o meu? A questão é vencer um vício. Eu tenho um problema, eu sou viciado, aceite. Eu preciso aceitar que sou o primeiro. Né? A questão é que não se domina em relação à comida. Pode ser esse um problema, né? Em algum aspecto na alimentação. Ou então com os pensamentos, às vezes não consegue se concentrar, tem um problema de concentração. Qual é o seu problema? Vamos analisar juntos? Vamos pensar? Durante essa semana, Deus vai dar algumas dicas especiais e pontuais para que a nossa vida vá bem. Aliás, veja que os provérbios, o significado de provérbios são sentenças, máximas ou normas de vida. E eu termino desejando, então, né, que Deus traga boas dicas para a nossa vida. E vai dar, viu, gente? Começa agora, a partir da identificação do nosso problema. Se você quiser escrever, anotar, falar, ó Deus, eu tenho esse problema. Analisar. Às vezes é familiar, às vezes é pessoal. Né? Em primeiro lugar, vamos analisar o que é o problema que a gente tem e Deus poderá fazer proezas como fez para Salomão. Um grande abraço para você, não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.